O filme se passa em um mundo onde Deus mora em um apartamento em Bruxelas com sua esposa e filha, Ia. Ele também tem um filho mais velho, Jesus Cristo, ou JC, para abreviar. Devido à natureza controladora de Deus, ele não tem um bom relacionamento com ninguém da família. Na verdade, o jovem JC revela-se um rebelde e saiu de casa porque queria fazer as coisas à sua maneira. Além disso, Deus ficou extremamente entediado de inventar milhões de tipos de criaturas. Antes da criação dos humanos, ele criou a cidade de Bruxelas e encheu-a de animais. Ele logo ficou entediado com isso, pois os animais não faziam nada de interessante. Então, ele criou o primeiro homem à sua imagem, chamado Adão. Este homem vagou sem rumo pela cidade por horas a fio até conhecer a primeira mulher, Eva. Como Deus pretendia, eles logo procriaram, o que levou a civilização humana a se espalhar por todo o globo. Apenas um exército inteiro de incesto. Atualmente, Ia, de 10 anos, não pode sair de casa e não há como entrar ou sair do apartamento. Deus passa a maior parte do dia em seu escritório, que possui um supercomputador que ele usa para controlar e manipular o destino do mundo. Ninguém além dele pode entrar no escritório. A esposa de Deus é meio maluca e nunca reclama de nada. Ela passa os dias bordando e olhando sua coleção de cartões de beisebol, que consiste em exatamente 18 cartões. Também é revelado que Ia, assim como seu irmão JC, é capaz de feitos mágicos. Um dia, à mesa de jantar, ela move um copo d'água simplesmente com a mente e espera que isso impressione seu pai. Mas Deus a repreende por isso, provavelmente porque está com ciúmes, já que não sabe fazer mágica. Para se distrair de sua vida monótona, ele criou a humanidade como um brinquedo. Ele sadicamente causa muitas catástrofes para ver os humanos sofrerem. Ele também escreve leis universais, o que causa muitos transtornos às pessoas, além de jornada de trabalho de 8 horas e 2 semanas de férias por ano, porque ele é um idiota. Uma tarde, Deus acidentalmente deixa a porta do escritório aberta, então a inteligência artificial entra furtivamente e dá uma olhada em seu supercomputador. A criança divina fica chocada com toda a crueldade que seu pai causou. Mais tarde, no jantar, ela grita com o pai por isso, mas isso só o deixa furioso. Ele a persegue pelo apartamento e a chicoteia com o cinto até que sua raiva diminua. Após anos de abuso físico e emocional, Ia finalmente decide se vingar fazendo algo de bom para a humanidade. No dia seguinte, ela se volta para a estatueta de Jesus Cristo em seu quarto. Ela chama o nome dele, o que é suficiente para que a estatueta se transforme em uma mini versão viva de JC. Ela então conta tudo a ele e pede conselhos sobre como proceder. JC diz a ela para procurar alguns apóstolos, pessoas que divulgariam seus ensinamentos. Ele sugere que ela deveria conseguir 6 desses pregadores. Ela pode escolher 6 pessoas aleatórias dos arquivos de Deus e simplesmente impressioná-las com pequenos milagres. Mais importante ainda, ele sugere que ela observe a vida de seus apóstolos. Isto ajudará a escrever um novo testamento que guiará a humanidade no futuro. Antes de a conversa terminar, JC lembra que Deus não é nada sem seu computador. Ele também avisa que ela pode usar a máquina de lavar para fugir do apartamento. Na noite seguinte, Ia aproveita Deus, adormecendo no sofá, e rouba sua chave. Ela entra no escritório dele e pega 6 cartas aleatórias de humanidade de um arquivo em um dos armários. Ela então usa o computador para enviar mensagens de texto separadas para todas as pessoas do planeta. Nele, ela revela a data de suas mortes. Posteriormente, inteligência artificial altera a senha do programa para 18 e efetua logout. Ela então vai até a máquina de lavar, entra nela e encontra um longo túnel que leva ao mundo exterior. À medida que Ia rasteja pelo túnel, o mundo começa a receber os textos. As pessoas inicialmente pensam que é uma grande pegadinha. Mas com o passar do tempo, várias pessoas começam a morrer exatamente na data e hora mencionadas. A humanidade rapidamente percebe que todas estas mortes não podem ser simplesmente coincidências. Isso causa um caos absoluto, pois todos sabem quanto tempo ainda lhes resta de vida. Muitos deles nem aparecem no trabalho e passam o tempo todo com seus entes queridos. As guerras são abandonadas e as pessoas começam a se postar fazendo coisas que sempre quiseram fazer, mas nunca ousaram fazer antes. Em suma, o mundo tem agora uma maior liberdade de vontade. De volta ao apartamento, Deus acorda e descobre o que aconteceu através de sua TV especial. Ele imediatamente tenta entrar em seu escritório, mas percebe que a chave não foi encontrada em lugar nenhum. Ele então pega o machado e destrói a porta, apenas para descobrir que seu computador foi bloqueado. Ele pode sentir o cheiro de Ia no quarto, o que o leva até a máquina de lavar. O que diabos é isso? Por outro lado, Ia finalmente chega ao fim do túnel, que fica dentro de outra máquina de lavar de uma lavanderia. Ela sai do prédio e fica imediatamente surpresa com as assinaturas e sons do mundo exterior. Inteligência artificial também gosta do sabor de um hambúrguer que encontra no lixo. A carne estragada faz com que ela vomite instantaneamente. Perto dali, um morador de rua chamado Vitor a encontra vomitando e tenta ajudá-la. Ia pergunta se ele sabe ler e escrever.
Quando ele responde com um sim, ela o designa como seu escriba. Ela então pede para ser levada aos endereços dos arquivos dos apóstolos. Como Vitor não tem nada importante para fazer, ele concorda em acompanhá-la na missão. Enquanto isso, Deus percebe que terá que sair do apartamento para encontrar Ia. Ele sabe que se ela reunir seguidores como JC, poderá erradicar seu controle sobre a humanidade. Assim, ele relutantemente entra no túnel da máquina de lavar. Nesse ínterim, Vitor leva Ia para ver seu primeiro apóstolo, Arielle. Apesar de saber que lhe restam apenas 11 anos de vida, Arielle não mudou nada em sua vida e continuou normalmente. Ela mora sozinha, o que é estranho para uma mulher tão bonita. É revelado que quando ela era pequena, seu braço foi arrancado por um vagão do metrô. Então, ela se afasta das pessoas porque acha que as pessoas vão achá-la assustadora. Enquanto isso, Ia se aproxima dela e pede que ela fale sobre si mesma para que Vitor possa escrever as lições aprendidas em sua vida para o Novo Testamento. Arielle acha isso um pouco estranho, mas concorda mesmo assim. Ela então conta sobre uma anedota da época em que foi abordada por um vagabundo. Ela pensou que ele iria roubá-la, mas em vez disso, ele simplesmente disse que a vida é como uma pista de patinação. Muita gente cai. E também, as cervejas são muito caras. Arielle chora ao contar como aquela pequena frase ficou presa em sua cabeça. Ela acha que caiu há muito tempo e nunca mais conseguiu ficar de pé depois disso. Mas as cervejas ainda são muito caras. Comovida com a história, Ia encosta o ouvido no coração da jovem e avisa que um milagre acontecerá em breve. Mais tarde naquela noite, em seus sonhos, Arielle vê sua mão perdida dançando na mesa da cozinha e a toca novamente. Ela finalmente aceita sua deficiência e decide seguir em frente com sua vida. Como isso é um milagre? Enquanto isso, inteligência artificial conhece seu segundo apóstolo, Jean-Claude, um homem que está gradualmente atingindo a idade de aposentadoria. Quando era jovem, Jean-Claude tinha um espírito aventureiro, mas então a realidade o atingiu e ele teve que trabalhar para sobreviver. Isso o prendeu em um trabalho corporativo chato das 9 horas às 17 horas, deixando-o com uma rotina deprimente e sem família. Porra, isso atingiu perto. Depois de saber que ainda lhe restavam 12 anos de vida, ele jogou o telefone e a pasta no lixo. Atualmente, ele está sentado em um banco de um parque do qual decidiu nunca mais sair. Io nota olhando atentamente para os pássaros em uma árvore próxima. Ela se aproxima do velho e revela que consegue conversar com animais. Tomando isso como uma piada, Jean-Claude diz a ela para perguntar ao pássaro por que ele nunca sai do parque. O garoto divino briga e também retransmite a pergunta. O pássaro diz que poderia fazer a mesma pergunta a Jean-Claude, já que ele também nunca sai do parque apesar de ter total autonomia sobre as pernas. Ah! O que você é, idiota? Isso choca muito o velho, e ele finalmente se levanta e começa a seguir o pássaro. Nesse ínterim, Deus finalmente chega à lavanderia. Tem uma velhinha que enlouquece ao vê-lo saindo da máquina de lavar. Ela imediatamente pega o spray de pimenta e espalha no rosto dele, causando-lhe grande angústia. Mais tarde, Deus tenta pegar um hambúrguer de uma lata de lixo, mas aparece um grupo de oligas, dizendo que não lhe pertence. Eles então o espancaram por isso, e ele acabou em um hospital. Na sala de espera, ele rouba uma fatia de pão e geleia de uma criança, e a mãe o derruba com o guarda-chuva. O terceiro apóstolo da lista é Marcos, que ainda tem 83 dias de vida e é viciado em entretenimento adulto. Sua lembrança de infância mais importante é a de uma garota que viu na praia. A bela dama não sairia de sua mente por 2 anos depois disso, e seu pau também não sairia de sua mão. À medida que crescia, começou a se sentir atraído por muitas garotas, mas nunca teve sucesso em conseguir encontros. Mark até tentou aprender a falar com mulheres assistindo alguns vídeos online, mas isso só o fez parecer um canalha. Quando Mark soube da data de sua morte, sacou todo o seu dinheiro do banco e decidiu usá-lo em clubes de strip. Primeiro, pagou uma acompanhante, que lhe proporcionou a melhor experiência de sua vida. Io conhece em um desses clubes e diz que ele tem uma bela voz. Ela sugere que ele deveria ganhar a vida com isso. Surpreendentemente, no dia seguinte, Mark é contratado como dublador para a indústria de filmes adultos. Ele pode dizer coisas como o GH. E sim. Uma de suas colegas é Xenia, a garota da praia. A dupla imediatamente encontra uma conexão no trabalho, enquanto conversa sobre literatura. Poucos dias depois, eles voltam juntos para o apartamento dele, onde adormecem de mãos dadas. Enquanto isso, um deus faminto entra em uma igreja que hospeda uma instituição de caridade. Seu comportamento correto o coloca em apuros mais uma vez, quando ele tenta cortar a fila que serve comida. Os vagabundos famintos atrás dele começam a ficar irritados e uma briga começa. Felizmente, um pastor afasta Deus da multidão e lhe dá um pouco de comida. Ele também lembra ao estrangeiro que ele deve amar o próximo, conforme está escrito no livro sagrado. Mas, isso só deixa Deus louco, pois essas foram as palavras de JC, não dele. Ele então começa a dizer coisas escandalosamente insultuosas sobre Jesus Cristo.
Isso deixa o pastor amigável furioso e ele começa a espancar Deus. Enquanto isso, ia procura o quarto apóstolo, François. Como homem de meia idade, ele ainda tem 25 anos de vida. No dia em que a data da morte foi divulgada, ele comprou um rifle para atirar em pessoas aleatórias. Se não fosse a data designada, nada aconteceria. Mas, se morressem, não seria culpa dele, porque estava tudo pré-escrito. Ia e Vitor o encontram em um parque, deitado com seu rifle. Como François já está selecionando os alvos, Ia pede que ele atire em uma mulher que está prestes a atravessar uma ponte próxima. A mulher acabou por ser ninguém menos que Arielle. François atira com prazer, mas a bala fica presa em seu braço protético. Mas ele não sabe disso e acha que é um milagre. Depois disso, François começa a seguir a bela mulher. Ele entra no elevador com ela e até passa a mão no braço dela. Mas ele não percebe que é falso e nunca ousa falar com ela. Depois de ignorar sua família durante a noite, François visita Arielle na manhã seguinte. Ele dá a ela algumas flores com seu número e até declara seu amor por ela. Chocada, Arielle não responde, mas leva as flores para casa. Enquanto Jean-Claude continua a seguir seu pássaro ao redor do mundo, Ia visita a quinta apóstola, Martine. Ela está envelhecendo e só tem mais 5 anos de vida. É revelado que Martine era bastante romântica quando jovem, mas acabou presa em um casamento chato. Depois de saber da data de sua morte, ela contratou uma acompanhante. Mas a experiência não foi agradável. Uma tarde, Ia e Vitor a encontram no saguão de um hotel. A criança divina a leva para visitar um circo local, onde encontram um gorila enjaulado. Martine imediatamente faz uma conexão com a fera, explicando que esta é a coisa mais linda que já aconteceu com ela. Ia percebe que o gorila também gosta dela e repassa a informação. Então, a velha compra o bicho do mestre do circo e o leva para casa. Com o passar do tempo, o gorila começa a perceber que não está mais num ambiente enjaulado. Desenvolve um vínculo profundo com Martine, e eles acabam se beijando. E de acordo com as escrituras, daqui a 5 anos, eles podem simplesmente tentar fazer mais do que isso. Enquanto isso, Arielle finalmente liga para François e o convida para ir à sua casa. Ela mostra a ele a cicatriz de bala no braço protético durante o almoço. O cara fica chocado ao saber que o braço dela não é real. Mas ele não se importa, pois está profundamente apaixonado pela mulher. Por isso, ele beija o braço dela, e eles acabam passando a noite juntos. Em outros lugares, Jean-Claude continua seguindo seu pássaro, que agora encontrou um bando. O último apóstolo é Willy, uma criança que tem apenas 54 dias. Ele sempre esteve doente e até fez uma cirurgia para retirar o tumor. Ao saber da data de sua morte, Willy decidiu abraçar sua verdadeira identidade e começou a se vestir como uma menina. Quando Ia e Vitor conhecem o garoto, ele só tem pouco mais de uma semana de vida. Ela lhe dá de presente um peixe brilhante, o que o deixa muito feliz. Ele agora quer levá-lo para o oceano e soltá-lo. Os 2 filhos também começam a sair juntos, pois têm a mesma idade. Durante esta semana, o estágio final do plano divino de Ia começa a entrar em ação. Na segunda-feira, Willy vende todos os móveis de seus pais e vai à praia para soltar seus peixes brilhantes. Na terça-feira, François promete parar de matar e passar a vida com Arielle. No dia seguinte, o gorila assusta o marido de Martine e eles passam a noite juntos. Na quinta-feira, Mark e Xenia ficam íntimos pela primeira vez. No dia seguinte, Jean-Claude chega à região do Ártico, onde o rebanho forma uma flecha para guiá-lo até uma mulher local. No sábado, o padre furioso carrega Deus num avião, junto com os outros imigrantes que serão deportados para o Uzbequistão. Enquanto voa sobre a cidade, e alguns de seus apóstolos levam Willy para a praia, para que ele morra no mar. Enquanto isso, a esposa de Deus está feliz, pois parece que ele não voltará para casa. Ela coloca uma música e dança enquanto limpa. Ela até se atreve a ir ao escritório dele para aspirar o chão. A esposa então desliga o computador para poder conectar o aspirador. Isso surpreendentemente faz com que Willy não morra, mesmo quando chega a hora pré-determinada. Lá no alto, no céu, o avião em que Deus está começa a perder altitude e começa a mergulhar em direção à praia. Mas naquele momento, o wife termina a limpeza e conecta o computador novamente. Isso inicia todo o sistema desde o início. Todas as mortes previamente programadas são anuladas e o computador pede uma senha. Curiosa, ela digita 18, o que faz com que o computador a receba como a deusa. Enquanto isso, o avião de Deus também recupera altitude e todos perdem a mensagem de texto com a contagem regressiva de suas vidas. A deusa então usa o computador para tornar o mundo um lugar mais agradável e bonito. Os céus agora estão cheios de flores. As pessoas podem caminhar no fundo do oceano. A gravidade é flexível. Não existem mais fóruns sobre cometas na internet. E as calotas polares param de derreter, independentemente do aquecimento global. A cena final mostra as consequências da assunção das deusas. Martine tem um filho com o gorila. Vitor se torna um autor renomado ao publicar o Novo Testamento.
E François engravida do bebê de Arielle. Enquanto isso, Deus está preso em uma fábrica Uzbek, onde verifica todas as máquinas de lavar, esperando encontrar uma saída. Inscreva-se para mais vídeos como este.